E aí, tudo certo? Se preparem porque hoje a gente vai embarcar numa saga. Uma saga daquelas, viu? Para entender como os primeiros seres humanos não só viveram, mas redesenharam o planeta com tecnologias que, olha, são de cair o queixo. É a história dos verdadeiros transformadores da Terra. Bora começar essa jornada. Então, para quem acompanhou nosso último papo, a gente viu aquela jornada inacreditável de ocupação da América, certo? Mas chegar aqui foi só o primeiro passo. A verdadeira questão, o que pega mesmo é: e aí? O que aconteceu depois que eles chegaram? Como é que essa galera não só sobreviveu, mas de repente começou a moldar um continente novinho em folha? Pois é exatamente aqui que a nossa saga de hoje engata a quinta marcha. Porque pensem bem, transformar uma paisagem não é só, sei lá, cortar umas árvores. É muito, mas muito mais do que isso. A gente está falando da habilidade de criar ecossistemas do zero. É um poder quase lendário que mudou o continente para sempre. Olha só, vamos pegar a Amazônia. Todo mundo pensa nela como aquela natureza selvagem, intocada, né? Mas e se dissermos que isso não é bem verdade? A ciência hoje está mostrando que uma parte gigante da floresta foi, na verdade, um jardim. Sim, um jardim planejado, cultivado por milênios. É quase como uma biblioteca viva, sabe? Com tudo no lugar certo, em uma escala que a gente mal consegue imaginar. E para fazer uma coisa dessas, não dá para ser no improviso, né? Eles desenvolveram o que a gente poderia chamar de upgrades tecnológicos ancestrais. Agora, a gente vai mergulhar nessas habilidades, nessas skills que fizeram dos primeiros povos daqui verdadeiros mestres da Terra. É como se fosse uma árvore de talentos de um jogo, sabe? Cada nova técnica que eles aprendiam, pá, desbloqueava um potencial absurdo. Vamos começar com a primeira skill dessa árvore, a famosa terra preta de índio. Gente, isso aqui é quase magia, pura alquimia, pensa só. Eles pegaram um solo super pobre, um dos mais pobres do planeta, que é o solo amazônico, e o transformaram no solo mais fértil que existe. É uma receita tão poderosa que até hoje a ciência moderna quebra a cabeça para replicar com a mesma perfeição. E o mais incrível é que o processo era genial. E, de certa forma, simples. Eles juntavam restos orgânicos de tudo que é tipo, faziam uma queima controlada para criar o tal do biocarvão e misturavam tudo na terra. O resultado não era só um fertilizante, era a criação de um ecossistema vivo no solo, cheio de micro-organismos que se mantém fértil por milênios. Fala sério, que tecnologia sustentável, hein? Mas não pense que eles pararam no solo, não. Vamos falar da comida. O milho, a mandioca, alimentos essenciais para a gente até hoje. Eles não apareceram assim do nada. O ancestral do milho, por exemplo, o teucinto, era um matinho, um capim sem graça com os grãos duros. E a mandioca brava, venenosa, foi preciso um trabalho de milênios de seleção, de upgrade genéticos, um verdadeiro trabalho de engenharia de alimentos para transformar essas plantas no que elas são hoje. Beleza, saímos da floresta. Vamos para a praia agora. E lá a gente encontra os sambaquis. Ah, só um monte de concha? Que nada. Pensa neles como as pirâmides brasileiras. É isso mesmo. São estruturas gigantescas, projetos de engenharia que levaram séculos para serem construídos e que mudaram completamente a paisagem da costa, criando terra firme onde antes era só brejo. Então, vamos dar uma pausa rápida para pensar. Com tudo isso que a gente viu, terra preta, engenharia de alimentos, as pirâmides de conchas. Será que dá para dizer que esses povos só estavam se adaptando à natureza? Ou será que eles eram, na verdade, mestres da bioengenharia que ativamente moldavam o mundo? Acho que a resposta está ficando bem óbvia, né? Ok, agora a nossa história vai dar um salto. Um salto enorme, cruzando o Oceano Atlântico. Porque com a vinda forçada de milhões de africanos para o Brasil, não vieram só pessoas. Veio junto uma bagagem imensa de conhecimento, de tecnologia de ponta, uma outra biblioteca de saberes que ia se encontrar com a que já existia por aqui. E um desses conhecimentos, nossa, foi revolucionário, a metalurgia. O domínio para forjar ferro, para fazer aço. Essa tecnologia trazida pelos mestres ferreiros africanos foi, sem exagero, a espinha dorsal do Brasil colonial. Pensem bem, sem esse know-how, sem essa habilidade, nada de cidades, nada de mineração em larga escala, nada de grandes plantações. Simplesmente não teria acontecido. E não era só o fogo da forja, não, era a água também. Eles trouxeram um conhecimento super avançado de hidráulica, a engenharia para desviar o curso de um rio, para construir sistemas complexos de irrigação, para usar a pressão da água para garimpar.
Isso foi absolutamente essencial para tirar o ouro e os diamantes que sustentaram todo aquele período e as cidades que nasciam. E é nesse ponto, com o encontro desses mundos, que a nossa saga chega num momento de tensão, um ponto de conflito. Porque a gente começa a perceber que nem todo jeito de transformar o mundo é igual. Na verdade, existem duas lógicas, duas filosofias completamente diferentes e que vão entrar em choque. E essa imagem resume perfeitamente esse duelo. De um lado, a gente tem a lógica da reciprocidade. É a lógica ancestral, que pensa no equilíbrio, no longo prazo, em criar junto com a natureza. E do outro lado, a lógica predatória. O foco aqui é um só: lucro, agora, imediato. É uma lógica de curto prazo, de exploração, que no fim das contas leva à destruição. E é aí que a gente encontra a grande vilã da nossa história, essa tal de lógica predatória. Porque quando a transformação do mundo ignora completamente o equilíbrio, quando a única coisa que importa é o lucro de hoje, o resultado, gente, é sempre o mesmo. O sistema todo entra em colapso, a fonte seca. Para ser bem direto ao ponto, é isso aí. Transformação sem equilíbrio, sem essa ideia de troca, de reciprocidade, é game over, fim de jogo, não tem continue. É um caminho que só tem um destino, a autodestruição. Mas esse papo todo sobre o passado não é só para ser uma aula de história, não. Muito pelo contrário. É sobre agora, é sobre o nosso futuro. Porque todo esse conhecimento, toda essa sabedoria ancestral, essas duas lógicas de transformar o mundo, tudo isso está aqui hoje na nossa mão. Faz parte do nosso inventário de ferramentas. E isso nos joga na cara a pergunta mais importante de todas, né? Como é que a gente pega essas lições do passado, essa sabedoria da reciprocidade, e usa isso para resolver os nossos pepinos de hoje? Tipo, mudanças climáticas, a busca por um jeito de viver que não destrua o planeta. Como a gente faz? A missão, então, está lançada, começa agora. O desafio é como usar essas ferramentas ancestrais para a gente projetar o nosso futuro. A história nos mostrou que a lógica da reciprocidade existe e funciona. Agora a bola está com a gente. Como aplicá-la para construir um amanhã que seja de fato sustentável? Fica aí a reflexão. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima.